Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? E aí, todos de quarentena, superando esse período aí? Logo, logo vai passar e nós estaremos juntos novamente. Nessa videoaula, nós vamos falar do módulo 3, certo? E no módulo 3, ele está justamente falando sobre as propriedades físicas dos materiais. E para falar de materiais, a gente já fala logo, lógico, de matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, são todas as coisas? São basicamente todas as coisas. Mas a gente pode citar um exemplo do que não é matéria, como a luz, por exemplo. A luz não é matéria, né? O pensamento, o nosso pensamento não é matéria. Mas os demais, tudo é matéria. Ocupou lugar no espaço, tem alguma massa, né? É matéria. Essa borracha, por exemplo, é uma matéria, ela ocupa um certo lugar no espaço, ela tem uma certa massa, ok? Bem, e matéria, corpo, objeto, né? A gente pode citar aí então como matéria, um exemplo, uma árvore, né? Um pau de árvore ali que caiu. Eu pego aquela madeira, corto ela, faço pranchas de tábua dela. Então eu vou ter um corpo, aí eu pego esse corpo e eu vou detalhar ele. Eu vou fazer um banco dele. Então eu já tenho o quê? Eu já tenho um objeto. Ou se não, eu pego um granito, né? Faço eles em pedaços maiores. Depois eu pego e faço uma estátua de granito. Então o que eu já tenho aí? Objeto. Eu comecei da matéria, corpo, objeto. Bem, a gente continua então falando aqui para vocês que toda matéria ela vai ter sua propriedade. E essa propriedade ela pode ser geral, ela pode ser específica ou ela pode ser organolética. A propriedade geral da matéria é aquela comum a a toda a matéria. Por exemplo, a gente vai ter a, o, a massa, o volume. Toda matéria tem massa. Toda matéria tem o seu volume. Então, isso é geral, é uma propriedade geral, uma característica geral da matéria. Já as propriedades específicas, a gente tem específico da matéria. Um exemplo dele é o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura necessária para que o corpo, a matéria, saia do estado sólido e vai para o estado líquido. Então, toda matéria tem o seu ponto de fusão. E o que vem, um exemplo que a gente pode falar para vocês é a água. A água tem o seu ponto de fusão, que ela sai do sólido. Ela sai do estado sólido e passa para o líquido a partir de 0 graus Celsius. Se eu pegar a do ferro, para mim, pegar o ferro e derreter ele sair do estado sólido e ir para o estado líquido, eu vou ter uma maior temperatura, uma temperatura diferente da água. Então, isso é um exemplo de propriedade específica. Cada matéria tem o seu ponto de fusão. E já as propriedades organolépticas, a gente vai falar para vocês que são aquelas propriedades de tato, aquilo que passa aquela percepção, né, de tato, de paladar, de olfato, ou seja, aquelas que a gente pode perceber. Só voltando aqui, os estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso, né? Como estão essas moléculas no estado sólido? As moléculas então elas estão bem unidas umas com as outras. Já no estado líquido as partículas já estão mais distantes um pouquinho das outras. Já no estado gasoso as moléculas já estão o quê? Bem distantes umas das outras. Beleza, galera? Fica aí, lista de exercícios já está pronta. Vai lá e executa. Um abraço para vocês e até a próxima.